Graça e paz, família da fé, estamos aqui para mais um Boletim da Fé e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre reinar em vida, né? O que significa reinar em vida, né? Como é a postura de um rei, né? Que está aqui para reinar em vida. Primeiro aspecto é que Deus nos chamou para reinar em vida. Muitas pessoas querem colocar isso para o futuro, né? Porque Jesus, quando veio, ele veio primeiramente como cordeiro na primeira vinda, né? E na segunda vinda ele virá como rei, né? A sua manifestação será como rei, para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Mas eu quero mostrar para você hoje que Jesus, mesmo sendo o cordeiro nessa primeira vinda, ele demonstrou ser o rei a respeito do qual todo o Antigo Testamento profetiza, né? Nós vimos que os judeus tiveram dificuldade de aceitar Jesus como o Messias. Por quê? Porque eles tinham a expectativa de que o rei que viria seria um líder político, né? Mas Jesus veio demonstrando ser o rei a respeito do qual as escrituras falavam que não era um líder político, né? Não era esse rei que viria na segunda vinda para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra, né? Então, lá no livro de Mateus, né, Jesus ele demonstra o seu direito legal ao trono. Na medida em que Jesus ele era o descendente de Davi, né, ele era o herdeiro do trono de Israel, né? Assim também nós, nos identificando com Jesus, começamos a perceber o quê? Que fomos chamados para reinar em vida segundo Romanos 5. Fomos também chamados para reinar em vida. Então, Jesus, que é o rei dos reis, é o rei não dos reis políticos, mas ele é o rei dos reis que nasceram a partir de Deus, né? Ele é o rei dos cristãos. Ele é o rei dos filhos de Deus, que somos nós os reis. Então ele está falando sobre Jesus conquistou o seu direito legal ao trono, né? Ou seja, Jesus, porque descendeu de Davi, herdou o trono. Nós, porque descendemos de Deus, porque somos descendência de Deus, né? Não nascemos de Deus por vontade da carne, né? Não foi algo que veio de nós, mas nascemos de Deus, porque nascemos de Deus a partir do novo nascimento, a partir da água e do Espírito, a partir da palavra de Deus e de uma operação do Espírito Santo, nós nascemos de novo conforme João 3. Então nascemos de Deus e por isso somos reis. Temos o direito legal de reinar aqui na terra. Então temos também que nesse processo em que um rei era levantado no Antigo Testamento, né, ele era consagrado por Deus. Não foi assim que Davi, né? Deus ungiu a Davi, né? Deus consagrou Davi ao rei porque viu nele um homem segundo o coração de Deus. Então Davi foi consagrado rei porque Deus o aprovou. Assim aconteceu com Jesus também. Jesus foi aprovado por Deus, né? Deus disse a respeito de Jesus: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, né? Nós também, na medida assim como Jesus, fomos aprovados por Deus, não com base na nossa justiça, né? Fomos declarados aceitos por Deus, né? Por causa do que Cristo fez e não por causa do nosso bom comportamento. Então, quem reina em vida deve ter consciência de que da justiça que Deus promoveu em Cristo, nos tornando limpos e aceitáveis diante de Deus, aprovados, como se o pecado jamais tivesse existido. Então, quem reina em vida tem consciência de justiça. Por isso que o texto de Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, recebemos a abundância da graça para reinar em vida. Amém? Então essa graça de Deus recebemos a abundância da graça? Sim, é uma graça que é favor de Deus e merecido, é favor diante de Deus e é favor diante dos homens, ou seja, somos favorecidos para favorecer, mas também tem a conotação de que a graça não é apenas favor merecido. A graça é a graça capacitadora, o poder de Deus que opera dentro de nós para que nós possamos produzir aquilo que nós não produziríamos sem a graça. Não é? Que é santificação, os frutos de uma vida santa.
Amém? Então ele está falando aqui sobre nós reinarmos em vida. Vamos lá, continuando aqui o texto. Jesus, ele demonstra o seu direito moral, né? Mostra também o direito moral do rei. Quando foi que Jesus mostrou que ele era o rei? Quando ele resistiu à tentação. Um rei, ele exerce o seu direito moral de não se render àquilo que o mundo apresenta, não é, para ele. Então, aqui falando sobre o direito moral de Jesus, fala sobre o quê? Sobre essa graça que nós recebemos da parte de Deus para exercer domínio próprio, para que nós possamos resistir à tentação. E também, no livro de Mateus, nós vemos, né? O livro de Mateus também nos mostra o direito judicial que foi que Jesus mostrou o direito judicial de ser rei. O direito judicial de ser rei está ligado a quê? A cumprir tudo a respeito do que nele estava escrito na lei e nos profetas. Então, Jesus demonstrou, né, que tinha o direito judicial de ser rei na medida em que? Em que ele se submeteu à palavra. Na medida em que ele um rei é antes de tudo alguém que se submete à palavra. É esse que eu estou querendo trazer, né? Então, um rei, alguém que tem uma postura de rei é alguém que tem uma postura de submissão à palavra de Deus. E foi assim que Jesus cumpriu tudo o que a respeito dele estava escrito na lei e nos profetas. E por fim, aqui o livro de Mateus mostra a autoridade de Jesus como rei, né? A autoridade que Jesus exercia como rei. Que tipo de autoridade era essa? Realizando grandes milagres e desfazendo as obras de Satanás, curando e libertando pessoas. Foi assim que Jesus demonstrou, né, a sua autoridade como rei, né, libertando pessoas. Ou seja, a autoridade que nós recebemos é para libertar pessoas. Amém? Nós vemos o quê? Adão no começo, Deus, quando criou Adão, ali no começo, né, dando a Adão autoridade e dando a Adão sementes e a bênção, né? Então Adão foi estabelecido como a autoridade, como o rei aqui na terra, né, para operar segundo os padrões divinos. Então Adão foi estabelecido como rei, né, com autoridade. Que tipo de autoridade? Ele tinha que exercer a sua autoridade para cuidar daquele jardim, preservando tudo como Deus tinha feito. E quando Adão cai, a primeira coisa que acontece é o quê? O medo. Adão perde o quê? A ousadia, né? Adão perde a consciência do domínio, do princípio do domínio que as sementes que saem da sua boca exercem, né? Então Adão, ele para de acreditar no poder que há naquilo que ele fala. Então foi isso que Jesus veio resgatar também. Essa autoridade que nós temos, essa postura, né, de nós acreditarmos que aquilo que nós estamos falando vai acontecer. Isso é o que Jesus está tentando, isso é o que Jesus está tentando em todo o tempo no Novo Testamento, como se você for ler, você vai perceber, não é? Jesus, dentro do barco, exercendo autoridade contra a tempestade, e os discípulos diziam assim: rapaz, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Porque Jesus acreditava no que ele falava. Então Jesus está querendo resgatar nos discípulos aquilo que Deus tinha criado em Adão, né? Porque um rei, quando ele fala algo, ele sabe que aquilo que ele decretou vai acontecer. Um rei acredita que o seu decreto será cumprido. Então Deus também está querendo nos ensinar algo a respeito desse princípio do domínio que há na semente de nós acreditarmos que aquilo que nós estamos dizendo vai acontecer. Jesus disse lá em Marcos 11:23. Né? De que se nós acreditarmos que o que nós estamos dizendo vai acontecer, isso vai acontecer conosco. Não tem falha nessa equação. Agora nós precisamos ter essa postura de rei, sabermos que aquilo que nós falamos vai acontecer. Amém? Então Jesus mostrou a sua autoridade realizando milagres, porque Jesus sabia muito bem que aquilo que ele dizia ia acontecer. Amém? Então, eu queria compartilhar com vocês isso nesse boletim da fé, né, falando sobre essa também, ressaltando esse direito moral, né, do rei de exercer domínio próprio, né? Lá em Provérbios 16,
né, no verso 32, diz isso. Fala, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domine o seu espírito do que aquele que toma a cidade. Então, Deus, ele ressalta, dizendo, olha, um rei não é apenas aquele que conquista, não é? Um rei não é apenas aquele que conquista, mas antes de você se colocar como alguém que quer exercer influência sobre as pessoas, né? Sobre você exercer esse reinado não sobre pessoas, né? Porque nós não reinamos sobre pessoas, nós não dominamos sobre pessoas, nós influenciamos pessoas, mas exercemos esse reinado sobre as circunstâncias que estão ao nosso redor. Com uma perspectiva sobrenatural, com discernimento a respeito do que está acontecendo, nós exercemos domínio, né, sobre o nosso espírito a respeito do que está acontecendo fora. Então ele está dizendo que melhor é o longânimo, aquele de pavio longo, do que o herói de guerra. Então ele está falando da importância que nós exercemos esse domínio próprio, que Jesus também exerceu, demonstrando o seu direito moral de rei, né? Então, eu queria trazer isso. Por quê? Porque esse direito moral, né, do rei de resistir à tentação, né, e de estar operando na graça de Deus, para que não possa viver uma vida de pecado, mas viver uma vida santa debaixo da graça de Deus, foi algo que Davi também, que foi outro rei muito conhecido no Antigo Testamento, não exerceu, né? Davi, diante de Urias, né, da mulher de Urias, ele o quê? Ele não resistiu à tentação, né? E isso marcou, não é? Isso manchou. A Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia não esconde, não é? As falhas, as fraquezas dos homens de Deus dos homens de Deus na Bíblia, né? Então ele mostra sobre como esse rei Davi, ele falhou no exercício do seu direito moral de rei de resistir à tentação, quando ele se deitou com a mulher de Urias, né? Então eu queria deixar isso bem plantado no seu coração também, né? De que nós estejamos diante da presença de Deus, né? Nos alimentando da palavra de Deus, nos recebendo da presença de Deus, né? Graça em todo tempo, para que nós possamos exercer e exercer todos esses direitos que eu falei aqui, né? O direito judicial, o direito moral, o direito legal e a própria autoridade do rei aqui na terra, a partir de recebermos a graça de Deus, para que nós possamos nos manifestar como verdadeiros reis aqui na terra. Muito obrigado e até a próxima Boletim da Fé.